Todos nós gostamos muito de ovos, mas você já ouviu falar de ovos de gaivota? Por isso, no vídeo de hoje, vamos te mostrar os ovos de pássaros mais incomuns e exclusivos de todo o mundo. É um mais impressionante que o outro. Fique aí e se surpreenda. Número 10. Ovos de gaivota. Embora as gaivotas sejam frequentemente vistas como pragas nas encostas ao redor do mundo, por tentarem roubar comida dos turistas que as amam ou as detestam, há uma coisa que uma gaivota produz que é uma especialidade: seus ovos. Eles são particularmente populares no Reino Unido, onde eles têm sido usados na culinária por centenas de anos. Mas como são pássaros selvagens que não podem ser criados da mesma forma que uma galinha ou um ganso, existem regras estritas sobre como eles podem ser colhidos. Apenas os colecionadores licenciados podem tirar os ovos dos ninhos, e mesmo assim só podem coletar ovos de certas espécies, como gaivotas de cabeça preta, e vendê-los apenas para restaurantes licenciados. Eles têm um sabor rico e cremoso de dar água na boca, e podem custar até $15 cada ovo. Geralmente são da cor verde claro com manchas pretas, com apenas 33 mil permitidos para serem vendidos a cada ano. As chances de você realmente ser capaz de tentar um para si mesmo são mínimas. Número 9. Ovos de avestruz. Ovos de avestruz são como você esperaria de uma das maiores espécies da Terra, absolutamente enormes. Cada um pesa cerca de 2,5 kg e é o equivalente a 24 ovos de galinha, o que significa que eles levam muito tempo para cozinhar, e para ferver levará cerca de 50 minutos. As cascas também são incrivelmente grossas para suportar seu tamanho, e você não será capaz de quebrá-lo em uma tigela. Na verdade, a maioria das pessoas usa uma furadeira doméstica para obter os benefícios do ovo que está dentro. Este ovo é igual a um ovo de galinha. Está cheio de vitaminas e nutrientes úteis. Mas não dá para comer um inteiro sozinho, porque cada um contém espantosas 2.000 calorias, que é a recomendação diária para a maioria das pessoas. Cerca de 47% do ovo dentro é proteína e 45% é gordura, que, se fertilizado, fornece aos avestruzes tudo o que precisam para estar em forma, saudáveis e fortes o suficiente para se libertar da concha. Número 8. Ovos de fazões. Os fazões são aves de caça populares e há uma longa história de mantê-los para a caça. Mas eles também produzem ovos incríveis. Para encontrá-los, bem como para colocar em seus próprios ninhos, os fazões têm o hábito de se deitar nos ninhos de outras espécies para enganá-los e fazê-los cuidar deles como se fosse um de seus próprios. Portanto, muitas vezes são encontrados nos ninhos de perdizes e patos reais, e só quando eclodem é que o engano é revelado. Os ovos têm cerca de metade do tamanho de um ovo de galinha. É verde-oliva. E na primavera, a cada ano, eles colocam cerca de 10 a 18 durante um período de poucas semanas. A falta de regularidade na postura significa que eles são relativamente raros. Mas se você conseguir obter alguns, terá um sabor muito rico. E estão repletos de nutrientes saudáveis e podem ser usados em qualquer receita que exija ovos. Mas em restaurantes, você geralmente os vê escaldados como aperitivo por causa de seu tamanho. Número 7. Ovos de codorna. Ovos de codorna são populares em todo o mundo e são vistos como uma alternativa luxuosa aos ovos de galinha. Você provavelmente já viu-os à venda em algumas lojas. São os que têm cerca de 1/3 do tamanho de um ovo normal e são cobertos por pedaços marrons. Os pássaros podem ser mantidos da mesma maneira que as galinhas, embora não no mesmo galinheiro, e perdem apenas para galinhas em termos de número. São mantidos por pessoas em todos os Estados Unidos, com cerca de 40 milhões criados a cada ano. Apesar de precisar comer cerca de 4 ovos de codorna para suprir um único ovo em uma receita, contém uma quantidade surpreendente de nutrientes. Com apenas 14 calorias, eles contêm colina, riboflavina, vitamina B12 e selênio, entre outros, e são frequentemente usados na produção de suplementos vitamínicos. Eles fazem ovos mexidos cremosos, mas são ótimos para omeletes e ovos escalfados também. E são populares em festas, onde ovos de codorna cozidos em palitos são um pedaço de comida facilmente administrável. Número 6. Ovos de peru. Peru é um pássaro popular em todo o mundo para celebrações como o Dia de Ação de Graças e o Natal. Mas assim como a carne deliciosa, você sabia que seus ovos são justos, como também são saborosos? Eles são um pouco maiores
mais do que os ovos de galinha, a casca é um pouco mais dura e a membrana abaixo da casca é um pouco mais espessa. Mas fora isso, eles são idênticos com um sabor semelhante. É uma surpresa que eles não sejam vistos nas lojas com tanta frequência, mas isso ocorre simplesmente porque sua produção não é tão econômica. Em vez de colocar uma vez por dia, em vez disso produzem 1 ou 2 por semana. E como os pássaros são tão procurados em certas épocas do ano, é muito mais benefício para os agricultores garantir que todos sejam fertilizados para aumentar o número de perus que nascem. Aqueles que criam perus em seus quintais são praticamente as únicas pessoas que são capazes de saborear o sabor do ovo. E se você tiver a chance de experimentar um, então vale a pena. Número 5. Ovos de tordo americano. Os tordos americanos são lindos passarinhos que normalmente têm pernas marrons, barriga branca e o famoso peito laranja. Mas você sabia que há algo mais colorido neles? Incrivelmente, seus ovos são azuis claros, e é uma cor tão distinta que o azul do ovo é na verdade uma cor oficial. Essa característica evoluiu porque a cor dos ovos geralmente serve para ajudá-los a se camuflarem com o ninho. É possível que, sendo coloridos assim, eles são capazes de suportar a luz do sol, que é especialmente forte durante a época do ano em que os tordos botam. Agora, são apenas os ovos dos tordos americanos que são assim, nenhum de seus primos europeus. E cada fêmea geralmente terá 3 ninhadas de ovos por ano. Os ovos demoram apenas 2 semanas antes de estarem prontos para eclodir. E uma vez que são geralmente fertilizados, não é recomendável tentar coletar alguns para o café da manhã. Número 4. Ovos de rouxinol bravo. Os rouxinóis bravos são uma espécie de ave encontrada em toda a Europa, África e Ásia. E embora seus números de população sejam bastante grandes, você raramente os verá, porque eles passam a vida escondidos na vegetação rasteira ao redor dos rios, lagoas e pântanos, onde ocasionalmente emergem para encontrar minhocas e pequenos insetos. Normalmente crescem até 14 centímetros de comprimento, e embora você não possa vê-los, definitivamente ouvirá o canto dos pássaros nas proximidades. Uma espécie que prefere se manter isolada e que são de uma cor bastante despretensiosa para que possam permanecer escondidos. Talvez seja uma surpresa então que seus ovos tenham cores tão vivas, e é provável que sua tela não dê a você uma ideia real de quão brilhante é o cobre ou o vermelho tijolo brilhante. Eles tendem a botar 2 ninhadas de ovos por ano, geralmente na primavera, e podem produzir até 5 ovos de cada vez. A espécie defende vigorosamente seus territórios para evitar que ameaças cheguem aos seus filhotes, e muitas vezes são vistos se sacrificando para evitar que o perigo chegue ao ninho. Número 3. Ovos de inhambu serra. Os inhambu serra são nativos da América do Sul e têm até 43 centímetros de comprimento e se parecem muito com perus pequenos. Eles têm um chamado particularmente distinto que ecoa pela floresta tropical durante o início da noite. E embora eles possam voar, eles não são muito bons nisso. Então, geralmente caminham e se alimentam no chão da floresta. Os pássaros são cor de oliva escura, pernas cinza azuladas e são uma espécie de andrás poligênica, onde os machos são os únicos responsáveis por cuidar dos ovos. Eles constroem seus ninhos nas raízes das árvores e as fêmeas acasalam com vários machos. Em cada estação após o acasalamento, a fêmea vai botar até 5 ovos. Então o macho irá incubá-los até que eclodam. Cada ovo é azul brilhante ou roxo, o que é incomum porque essa é a única espécie de ave que vive na Terra que tem ovos que são tão vívidos. Normalmente isso significa que eles são fáceis de serem encontrados pelos predadores. Mas como os machos não se movem durante 3 semanas inteiras de incubação, suas penas que ajudam a se misturar com o fundo. Número 2. Ovos de airo. Os airos são uma espécie de ave marinha que vive em grandes colônias ou penhascos. O lugar perfeito para poder voar sobre a água em busca de alimento, porque seus ninhos estão em um local tão precário que seus ovos evoluíram para ser muito mais seguros neste ambiente do que outros seriam. Eles são azuis claros com listras coloridas, mas a coisa mais incomum sobre eles é a forma de seus ovos. Em vez de serem como a maioria dos ovos no reino animal, eles são cônicos com uma extremidade realmente pontuda. E a razão para isso é que tem um impacto enorme na forma como eles rolam. Isso é um grande benefício porque significa que eles são muito menos propensos a cair do ninho e potencialmente centenas de metros abaixo no mar.
Surpreendentemente, eles também são repelentes de água e meios de autolimpeza. Eles são perfeitamente adequados para estar em um penhasco. Número 1. Ovos de casuar. O casuar do sul é uma espécie de ave que não voa. Nativa da Austrália, é conhecida por seus grandes corpos com penas pretas e pescoços azuis brilhantes. Eles são o segundo tipo mais pesado de ave no mundo e é considerada a mais perigosa por causa de suas personalidades agressivas e garras afiadas. A espécie está relacionada a avestruzes e emas, mas tem alguns dos ovos mais incomuns e únicos que qualquer criatura no reino animal. Durante a época de reprodução, a fêmea irá colocar 3 a 5 ovos com cada macho com quem se associam. E uma vez produzidos, é o macho quem cuidará deles, enquanto a fêmea segue em frente para encontrar outro parceiro. Os ovos são enormes e quase tão grandes quanto um ovo de avestruz, o que é incomum. Possuem uma cor verde profunda. Mas, embora isso possa significar que eles estão sob o risco de serem encontrados por predadores, não há muitos animais que seriam corajosos o suficiente para enfrentar um zangado casuar. O macho fica com seus filhotes por até 9 meses após a eclosão, e quando os filhotes são deixados para se defenderem, eles já são adultos por causa de todos os nutrientes que o ovo forneceu. Qual desses ovos de animais mais te impressionou? Deixa aqui embaixo nos comentários. Curte este vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo que está por vir. Para mais vídeos de animais como este, acesse o nosso canal. Até mais, tchau!